La verdad no debe ser un intangible. La verdad tiene que agarrarse y forzosamente establecerse. Todo lo que nosotros pensamos que era verdad, un día cambia y podemos encontrar cosas que cambian la historia. Si alguien dice que tiene la verdad absoluta de lo que pasó en la historia de Brasil desde 1964 hasta el 2012, y considera que ya lo sabe, o él es el fantasioso o es un necio. La historia hay que recuperarla, no está recuperada. Al contrario, está oculta. Los silencios son parte del ocultamiento, la verdad. ¿Por qué? Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República. Em seguida, assina o termo de posse. Também o senhor João Goulart compromete-se a exercer o cargo de vice-presidente com dedicação e lealdade, cumprir as leis do Brasil e tudo fazer pelas suas instituições e pelo seu progresso. Um tempo em que tudo estava por se fazer o hábito bom, a fome e o pão. Eu acho que a grande característica do Brasil de antes do golpe de 1964 foi a descoberta. O Brasil até então não tinha se descoberto. O Brasil não existia para si próprio. Havia um Brasil ali cheio de otimismo, cheio de esperança, um Brasil que crescia, que se desenvolvia. O Brasil crescia violentamente, crescia 11% ao ano. Quer dizer, é uma taxa de crescimento que nunca foi atingida até hoje. Uma época maravilhosa de se viver. Copa do Mundo, Bossa Nova, tudo isso tinha um clima muito bonito. Cada passo passado, uma outra memória. Nos últimos anos anteriores a 64, que coincidiu com o governo João Goulart, o Brasil foi assim uma espécie de tsunami do descobrimento de si mesmo. Nas artes, nas letras, no cinema, na ciência e tecnologia. Esse era o Brasil daquela época. Para onde você olhasse, estava acontecendo alguma coisa que nos faria nos orgulhar do país onde a gente nasceu. Sempre nos disseram que o Brasil era o país do futuro. E a sensação que se tinha de que o futuro estava chegando. E que esta coisa que parecia sempre muito distante, agora já se vislumbrava. Este país vai deslanchar, este país vai ser aquilo que já as gerações anteriores nos contaram em prosa e verso, agora vai. Houve um tempo em que tudo estava por se fazer. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E aí veio o golpe. E o golpe nos surpreende. Parece mentira, mas nos surpreende. Porque nós imaginávamos que era mais um dos tantos golpes da América Latina. Com estas quarteladas, que episodicamente aconteciam. E que, passado algum tempo, tudo isso seria recuperado. Retomaríamos a democracia, porque nós não imaginávamos que nós estávamos inaugurando, não só no Brasil, mas para a região toda, uma nova época. A doutrina da segurança nacional. Nós devemos amar a Deus, e se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la. O baque de 1964, num país que tinha usado as liberdades para se conhecer a si mesmo em todos os ramos de atividade, o baque, o tapa, a bofetada foi tão extensa
que nós ficamos quase silenciosos durante muitos anos. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. As lembranças do Brasil são esporádicas, assim, mas esse dia, por exemplo, a rotina mudou naquele momento. Vimos malas prontas, a mãe correndo, um avião esperando, mas é um dia que a gente relembra como um dia fora do dia a dia de uma família que estava no Brasil e foi arrancada do seu meio, dos seus amigos e principalmente do seu país. Mas pior do que as coisas materiais são as coisas que esse país sofreu durante os anos da ditadura. O que nós não podemos perder sem dúvida alguma agora, o conhecimento daquilo que existiu. Tanto é que quando derrubam Jango pelo Acordo de Pequim. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Quando, em 61, há a renúncia de Jânio Quadros, ele estava na China, sim. Quanta sabedoria. 61, João Goulart estava na China tratando de negócios. Passados todos esses anos, todo mundo quer vender alguma coisa para a China. Não, a viagem do Jango à China era muito importante. Poucos países do mundo tinham relações com a China comunista. E era fundamental que o Brasil tivesse relações com o maior país do mundo. Então, em termos econômicos, em termos de relações econômicas, era fundamental a visita do vice-presidente à China numa missão oficial. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Depois que o Jânio renunciou e os militares tentando impedir a posse do substituto, quer dizer, normal dele, que era o João Goulart, que era o vice-presidente, né? E o Jânio já fez de propósito, ele já renunciou, certo de que os militares não deixariam o João Goulart assumir. E ele voltaria nos braços do povo. Quer dizer, era um golpe. Em cima desse golpe, o vice-presidente era João Goulart. Né? Com a renúncia do presidente, tinha que assumir o vice. E o vice estava na China. Isso foi interpretado como ele sendo um comunista. Sucede que o Brizola era o governador do Rio Grande do Sul. Aí o Brizola, imediatamente, se juntou com o comandante do 4º Exército, cuja sede era no Rio Grande do Sul, e ameaçou se sublevar, dizer que não aceitava a posição dos militares impedindo a posse do João Goulart. O que garantiu a posse do João Goulart foi o movimento iniciado no Rio Grande do Sul pelo Leonel Brizola, que houve no Rio Grande do Sul, foi uma rebelião popular, se estendeu depois pelo país inteiro, como? Através da rádio. A tal ponto que o 3º Exército assumiu uma postura a favor do governador, ou seja, a favor da Constituição da legalidade. Viu? Depois de ter recebido ordens de Brasília para bombardear o Palácio do Governo em Porto Alegre e, se possível, até as imediações do Palácio. Então a volta dele foi muito complicada. Toda uma negociação, porque no Rio Grande do Sul se resistiu, com a legalidade. Ele veio pelo Pacífico, desce em Montevidéu, fica aguardando para saber como é que iam resolver o problema. Aí ele é levado ao Brasil, recebido em Porto Alegre, e há um acordo de que ele sim assumiria a presidência da República, mas no regime parlamentarista. E o senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da República? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. A partir daí ele passa a trabalhar politicamente, isto é, agosto, para em janeiro levar a efeito um plebiscito, onde o povo foi consultado.
se queria manter o parlamentarismo ou queria voltar ao presidencialismo, que ganhou com quase 90% dos votos. Então, aí ele retoma o poder. Veja, ele foi capaz de fazer uma engenharia política e, sem violência, reconquistar aquele poder que lhe havia sido tirado. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. João Goulart chega ao governo com uma mensagem admiravelmente ambiciosa. A tese das reformas estruturais, chamadas reformas de base, né? E dentre elas uma que era outro tendão de Aquiles, não é? Que é a reforma agrária. Naquela época, você sustentar a tese da necessidade da reforma agrária como condição do desenvolvimento econômico do país era verdadeira, era correta, mas era um desafio às forças dominantes. E havia uma grande preocupação dos Estados Unidos com o Brasil. Aqui o Brasil não poderia ir para a esquerda. Seria um desastre para toda a América do Sul. CBS reports Brazil, the rude awakening. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why. Why did it happen? Could we have prevented it? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Questão de João Goulart comunista, isso é um dos absurdos, não é? Era um grande proprietário de terras. Agora, dizer que ele tinha assim, um pensamento preocupado com o social, sim, mas eu nem diria socialista, quanto mais comunista. Um homem preocupado com o social, de desenvolver o Brasil, de fazer a reforma agrária, sim, mas fazer a reforma agrária capitalista, dando a cada novo proprietário um título de propriedade. Isto é o contra qualquer conceito comunista. Foi um governo muito contraditório, mas que manteve uma política externa independente, e isso é que levou o João Goulart a ser deposto. Porque os Estados Unidos não permitiam, naquele momento, nenhuma política externa que não fosse dirigida a partir de Washington. Jango rétablit les relations diplomatiques avec l'Union soviétique, défend les droits révolutionnaires de Cuba et combat dans l'Organisation des États américains les forces favorables à une intervention militaire dans les pays voisins. Kennedy exige que Jango indemnise les entreprises nationalisées, qu'il rompe le commerce avec les pays socialistes et qu'il annule le veto mis sur les activités des entreprises américaines exportatrices de minerais. Tem a história que o Robert Kennedy veio como emissário do John Kennedy dizer para o Jango que ele tinha que mudar a política e deu uma lista lá dos ministros que ele tinha que tirar. Ele disse que não ia tirar nenhum daqueles ministros. Ele foi para o confronto com o Império. Então, os americanos aqui intervinham. Já haviam intervido no processo eleitoral, financiando a campanha de vários deputados federais e de vários senadores. Financiamento poderoso, de muita verba. Montou-se no país também estruturas pagando a imprensa para publicar artigos contrários a João Goulart. As cover actions da CIA e dos americanos são ações feitas encobertas. É o desgaste público, o desgaste das instituições,
é o desgaste da população através do processo inflacionário. Eu era bastante jovem, mas tenho boa memória. Eu lembro do padre Peyton, que veio ao Brasil para salvar cristãos do comunismo em praças públicas. Então veja, até a igreja manipulada em função de um golpe. A presença do embaixador americano, Lincoln Gordon, que a sabedoria popular já havia registrado nas paredes do Rio de Janeiro. Basta de intermediários. Lincoln Gordon para presidente. Hello? Oh, Mr. President, this is George Ball. Yes, George. The anti-Gulag governors are apparently going to meet Wednesday, and on the basis of the information that Gordon has, there's a significant number of the governors who are prepared to move against Goulart, about 9 of them altogether, which is a very effective number. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do, just as we were in Panama, if that is at all feasible. Right. Well, thanks, Mr. President. We just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick my neck out a little. E o presidente João Goulart me disse a mim, da conversa à vida com o Santiago Dantas, em que o Santiago diz, olha, na realidade eu quero informar o senhor de que a esquadra americana já saiu dos Estados Unidos, já está na direção da América do Sul. Só que o general Mourão Filho, de alguma forma, ficou sabendo de que havia um golpe em marcha e antecipou. E sai com a sua tropa de Minas Gerais. E ele sai de Minas, antecipa e causa uma grande confusão. Então isso nos levou a um beco sem saída. Não havia alternativa. Nós tínhamos um projeto inovador, não tínhamos como levá-lo a cabo. Havia uma expectativa de que por trás do Jango estava o Brizola imaginando um golpe. Veio o golpe. Airlift could be provided promptly if an intermediate field at Recife or other airfields in northeast Brazil, capable of handling large jet transports, is secure and made available. Quando se deu o golpe, a esquadra já estava um pouco próxima da linha do Equador, para ocupar Vitória do Espírito Santo. E aí ele disse, nada se pretende menos do que dividir o Brasil. E assim como eles fizeram com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e fizeram com o Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, se eles ocupam Vitória do Espírito Santo, vai haver um Brasil do Norte e um Brasil do Sul. E ter muito cuidado. Essa coisa foi obsessiva na cabeça do João Goulart. Eu e mais 2 jornalistas, o Fernando Pedreira, que era do Estado de São Paulo, e a Maria da Graça Dutra, que era do Correio Brasiliense, fomos os últimos e os únicos a estarmos com o Jango naquele dia, 1º de abril, quando o Jango sai do Rio Acuado, vai para Brasília, e em Brasília já ele decide ir para Porto Alegre. O general Ladário Telles, ele era o comandante do 3º Exército quando ele faz a declaração no dia 1º de abril. Não concordo com essa posição de fecharem a Constituição, de derrubarem a Constituição, de deporem o presidente da República. Eu não concordo. Então nós todos aconselhamos o presidente a que ele fosse para o Rio Grande. Quando chega em Porto Alegre, já o Mazili tinha sido empossado na presidência da República. Que o Congresso também dá o golpe. O Congresso é que dá o golpe. O Congresso é que formaliza o golpe. Os militares dão o golpe e o Congresso formaliza o golpe. Empossando o Mazili, que não podia. Agora não podia ser empossado porque o presidente da República estava com o governo em Porto Alegre. Mas com a conivência do presidente do Congresso, Paulo de Moura Andrade. Abandonou o governo. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil. Nós estávamos assim acordados ainda, quando ouvimos por volta assim de 5 horas da manhã, jornais de rádio entrando de improviso e dizendo o presidente dos Estados Unidos acaba de reconhecer
a legitimidade do governo, do novo governo do Brasil. 3 horas depois. O general Ladário chegou um momento que disse ao presidente: olha, presidente, eu tenho condições de resistir, mas haverá um banho de sangue nesse país. E o presidente disse ao general que se a permanência dele no governo seria um banho de sangue entre os irmãos brasileiros, que ele preferia ir embora. Quando o golpe foi dado contra Jango, o Ibope tinha levantamentos que davam a Jango 78% ou 80% de intenção de voto. E Jango, quando cai, não cai por ser um governo fraco. Senão não o teriam derrubado. Faltavam poucos meses para as eleições. Jango cai exatamente por propor as reformas de base que fariam desse país, sem dúvida alguma, uma potência mundial naquele momento. O Jango foi assassinado primeiro quando é exilado. E o exilado é um morto vivo, que sente, que é jogado na beira da estrada, que lhe negam qualquer direito ou acesso a qualquer coisa, mas que ele sente, ele respira, é um morto que respira. E nesse respirar do Jango, uma das grandes angústias dele era o total de respeito daqueles que foram liderados seus, que procuraram se acomodar ou pelo menos não se comprometer na convivência política com ele, salvo aqueles que exilados estavam. Mas os que aqui ficaram se afastaram muito. Isso maltratava muito o Dr. João Goulart. E o que assinala muito essa mágoa do Jango, esse sofrimento dele no exílio, eu acho que eram as estadas dele da cidade de Santo Tomé, que é fronteiriça a São Borja. E que o Jango ia ali e à tardinha ficava sentado e ficava com muita saudade e muita nostalgia olhando para São Borja. Com a sua atitude de ir para o exílio e de não resistir, hoje a história lhe está dando a vitória. Porque qual foi a grande vitória de Jango? Preservou seu território, que estava em risco diante de uma resistência, e principalmente preservou o povo brasileiro de uma guerra civil. Há 4 anos passados, o Dr. João Goulart é que era o perigo. Então, como é que agora eu posso me aliar ao que era o perigo há 4 anos passados? É muito simples, porque o que era o perigo há 4 anos passados agora é um aliado precioso na direção da mesma luta que sempre travei pela democracia e pelo progresso do Brasil. O perigo agora é outro. O perigo é nós ficarmos passando da mão de general para general e o povo não ter mais nem liberdade, nem possibilidade de fazer valer os seus direitos. A Frente Ampla foi em 1967, num período de abertura do governo Costa e Silva. 3 grandes da Frente Ampla, que eram Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda. O único que não tinha perdido os direitos políticos era o Carlos Lacerda. Então, o único beneficiário concreto era o Carlos Lacerda. E aí, isso gerou também alguma resistência do Brizola, que não aderiu à frente. E Jango, sempre numa posição política e colocando o Brasil na frente das suas prioridades, ele disse: olha, eu fiz a Frente Ampla porque nós estamos aqui no exílio lutando contra uma ditadura de 38, e aí chegou o Lacerda aqui com uma metralhadora dentro da nossa trincheira, vamos colocar e depois a gente resolve as nossas divergências. É uma tentativa política, não é? Que eu acho que foi válida. Dr. Carlos Lacerda, Vossa Excelência ganhou mais ou perdeu mais com o encontro de Jango e o rompimento de Sodré? Não sei se ganhei mais ou perdi mais, sei que o Brasil ganhou. A Frente Ampla fortaleceu a ditadura. O 68, o ato número 5,
é um filho espúrio da Frente Ampla. É lógico que eles ficaram com medo, e uma união de todas essas forças. O Carlos Lacerda, eu dizia muito para ele, que olha, Carlos, você vai enfrentar grandes problemas, grande oposição do seu grupo mesmo. Então começa a se notar que era uma ditadura que vinha para ficar. E a 68, ato institucional número 5, com toda a gravidade e com esta repercussão tremenda de um aparelho repressivo que cai sobre os brasileiros com força total, que o Brasil tratou de transmitir para os países da região, minando as democracias do Uruguai, do Chile, mantendo a do Paraguai, influenciando gravemente na Bolívia. Então, este foi um período duro que se viveu. Quando nós chegamos em 64, existia uma democracia, mas quando cai o regime uruguaio, quem suporta toda a ditadura uruguaia é o exército brasileiro, principalmente o terceiro exército. Então, é lógico que até aquele momento nós não sofremos de parte do Uruguai nenhuma pressão ou tentativa mas após a queda da democracia no Uruguai, sem dúvida alguma, nós sofremos pressões. Eu fui preso, a mãe foi presa, o pai foi perseguido, o piloto do pai foi preso, a pressão era muito grande. Então, tinha que tomar outro caminho. Teve eleições diretas na Argentina, o Perón foi eleito presidente e convidou o pai e a família para morarem na Argentina. E a gente foi para Buenos Aires com ele. Logo depois veio o golpe na Argentina também. Depois veio o golpe, claro, e chegaram informações de que existia uma orientação para sequestrar os filhos de Jango. Aquilo era a espécie da mão de obra mafiosa das Forças Armadas, o subproduto da polícia, de tudo. Atentado em Buenos Aires, em 1974, enmarcada dentro da Operação Cóndor, se produjo la muerte del general Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, quienes fueron víctimas de un atentado. Hay documentación que hay un plan que se le llamó el Plan Cóndor, que en definitiva, independientemente del nombre, es un plan represivo entre Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil para, por un lado, exterminar a las organizaciones de izquierda o revolucionarias, organizaciones armadas o pacíficas que querían o tenían ideas distintas a lo que en ese momento imperaba como la Guerra Fría en el mundo, y por otro lado matar y generar un terrorismo de Estado a través de la muerte de los principales líderes. A Operação Cóndor já estava em andamento. Nós temos um documento que mostra o serviço de inteligência do Exército Uruguaio dentro da Argentina, monitorando uma reunião que ele teve com o Michelini dentro do apartamento do presidente Torres. Então, é evidente que esta intercomunicação dos serviços que depois vieram a ser catalogados como Operação Cóndor já estavam funcionando. O sea, mi padre vivía en el Liberty, Corrientes y Florida, el centro de Buenos Aires, absolutamente custodiado el centro por policías de todo tipo. Caen varios Falcon con gente con ametralladoras. Estamos hablando de paramilitares uruguayos y argentinos. Entran en el hotel sin ningún tipo de problemas y van hasta el piso 7, que era donde estaba durmiendo mi padre. Algo pasó en el cual mi padre es secuestrado, después termina siendo asesinado junto con Gutiérrez Ruiz.
2 amigos do ex-presidente, 2 amigos uruguaios, 2 políticos uruguaios foram assassinados na Argentina em maio de 76. E ele, segundo depoimento de amigos, ele recebeu um telefonema. Alguém dizia, você será o próximo. Mas quando mataram o Torres também descobriram um grupo que disseram que uma das coisas que seriam feitas era assassinar o Jango e os filhos e sequestrar os meninos. Authorities are not saying what kind of bomb was responsible. Former Ambassador Letelier was pronounced dead on the scene. Letelier had been an outspoken critic of the military regime now ruling Chile. Evidentemente se concentra em 1976 toda esta perseguição, né, aos exilados de uma forma ou outra, principalmente na Argentina e Chile, enfim. Contexto norte-americano. A eleição de Jimmy Carter com um discurso claro de que ele não estava de acordo com práticas das ditaduras do Cone Sul. Isso me leva a supor, e creio que com bastante razão, que as ditaduras militares da região começaram a preocupar-se com uma transição sob a qual eles não teriam controle. É o jogo da abertura. A abertura para a América do Sul, quer dizer, a substituição dos militares que não permitiam, de certa maneira, que se abrisse também as economias. Eles fecharam os regimes políticos e estatizaram as economias. E isso passou a desagradar. E aí veio a onda da democratização da América do Sul. Isso aí está relatado em diversos livros aí, por outras motivações, não é? E aí esses militares que estavam no poder começaram a dizer, bolas, vem aí essa tal de democracia, vem eleições, e são esses aí que vão ganhar as eleições. E nós estamos presos, diziam eles, não é? E aí vem uma série de assassinatos. Maldonado, 21/5/76. João Vicente, meu bom amigo, em Buenos Aires, um clima cada vez mais tenso. Há 2 dias, sequestraram do hotel e de sua residência os nossos amigos. Senador Michelini e deputado Gutierrez Ruiz. Uma monstruosidade que me leva a pensar no meu futuro na Argentina. Já me sinto velho e um pouco desanimado para novos empreendimentos. Isso talvez fique para vocês. João Goulart
o mês de setembro, recebeu um aviso do chefe de polícia de Buenos Aires, dizendo: até aqui, doutor João Goulart, nós mantivemos a sua segurança. Daqui para frente, não posso mais lhe garantir nada. É aí que ele resolveu que ele queria sair também da Argentina, não queria mais ficar no Uruguai e na Argentina, ele queria ir para Paris e para Londres com os meninos. Foi para Londres, voltou para organizar os negócios todos para sair também, porque isso ele me disse: olha, nós vamos sair daqui, vamos sair em seguida. A principal obsessão de João Goulart nesse período não era ir para a Europa visitar os filhos, era voltar para o Brasil. E há um relatório secreto do SNI, essas histórias há muita fantasia a respeito, mas eu acho que há indícios claríssimos assim, de que ele realmente planejava voltar ao Brasil. Ele não ia esperar que um dia a anistia viesse. E há um relatório do SNI, produzido em agosto de 76, um relatório confidencial, que diz o seguinte: em Paris, pela obsessão da volta e das perspectivas que eles estão criando no Rio Grande do Sul, João Goulart mostrou-se inclinado a regressar ao Brasil. Ao lhe ser ponderado que conviria, antes de adotar tal decisão, o reexame da questão, respondeu que seu propósito de retorno está admitido, em princípio, sem haver uma resolução definitiva. Ou seja, havia a intenção de João Goulart clara de voltar. Isso foi registrado em relatórios secretos do Serviço Nacional de Informações, o famoso SNI. O Brasil o tinha caçado por 10 anos. Ou seja, ele era livre para voltar para o seu país. E quando ele se preparava para voltar, existe uma circulação interna do Silvio Frota dizendo: se o ex-presidente chegar oriundo de qualquer parte, em qualquer ponto do território nacional, será preso imediatamente, levado a uma unidade militar e incomunicado de quem quer que seja. Então é evidente que existia uma perseguição brutal em cima dele. E um lance pouco conhecido dessa saga foi vivida pelo piloto e amigo pessoal do João Goulart, chamado